estava morrendo. Eu achei que Deus ia dar mais outra chance para ele. E depois chegou o pastor Alexandre. Quando o pastor foi o primeiro filho que chegou lá, porque eu não queria preocupar os meus filhos. Eu só liguei pro André e falei assim, não me lembro se eu liguei para o pastor Alexandre. Eu falei assim, ó, seu pai está no hospital e eu acho que ele está infartando. E porque eu ficava preocupada deles virem assim, correndo no carro, entendeu? E aí aconteceu alguma coisa. Então eu falei assim. Aí o pastor Alexandre chegou. Quando ele chegou, nós fomos lá dentro. O médico ainda não tinha falado? Já tinha falado? Não. Nós fomos lá dentro e... Não, aí o pastor Alexandre chegou e falou assim, ô mãe, ele está bem, os médicos saíram de lá. Quando ele falou, os médicos saíram, eu pensei, se os médicos saíram, porque ele já morreu. Por isso que estava todo mundo lá dentro, saíram os médicos. Aí nós fomos lá, eu e o pastor Alexandre. E o pastor Alexandre, quando viu o pai morto, ele falou, você não fez isso comigo, não. E ele ficou gelado na hora, segurou minha mão, apertou minha mão, o pastor Alexandre, apertou a minha mão e ele estava gelado. Eu pensei até que ele fosse desmaiar. E eu fiquei preocupado com ele e segurei, saímos juntos e o médico me chamou e falou assim, nós fizemos tudo o que podíamos fazer. E ali eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Falei para o médico. Ele ficou parado, me olhando e verificaram a minha pressão estava normal. Aí depois a minha pressão subiu. E eu fiz eu esqueci qual o problema que aconteceu comigo lá, fizeram uma isquemia. E o médico não queria que eu saísse para o enterro. Isso no dia seguinte, né? Não queria que eu saísse. Aí eu falei assim, eu quero ir lá no cemitério. E ele permitiu que eu fosse e falou assim, ela vai, mas ela vai ter que voltar para o hospital, ela não pode sair agora. E eu fui lá e o Senhor me deu graça, que os irmãos viram, e eu louvei ao Senhor, e eu pude agradecer também ao Senhor, porque ele sempre falava que queria que no enterro dele fosse muita gente. E foram mais de 500 pessoas que o moço lá no hospital, o administrador falou, eu não ouvi, mas me disseram, algumas pessoas me falaram que ele falou, quem é que estaria? Um político? Nem o assessor do Sérgio Cabral veio tanta gente assim. E um homem queria estacionar um carro lá, dizem que era um homem grandão lá. Não tem vaga aqui, está tudo tomado. E eu agradeci ao Senhor, que tudo que Ele falou, que Ele queria, foi feito. E o Senhor é aquele que nos honra, como diz a palavra do hino, é aquele que nos exalta. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez e está fazendo. E eu creio que Ele vai continuar trabalhando, porque a obra é dEle, a casa é dEle, o povo é dEle. E Ele vai continuar trabalhando e abençoando. E tudo aquilo que o Senhor prometeu, que não foi feito no tempo do pastor Jurandir, o Senhor vai cumprir, porque a palavra dele é fiel e verdadeira. Eu gostaria de ler um versículo aqui em Abacuque, capítulo 3. Foi o versículo que eu li ontem, e foi o versículo que o Senhor me deu. Abacuque 3, 17 a 19. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém. Exultarei no Deus da minha salvação.
Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Então, ainda que nós estejamos passando por qualquer que seja a dificuldade, a tribulação, o Senhor, nós devemos nos alegrar no Senhor, porque o Senhor é a nossa força, e Ele nos fará os nossos pés como desse animal, como da cerva, e nos fará andar sobre as alturas, nos fará andar por cima das dificuldades, por cima dos problemas. O meu filho Cláudio, ele falou assim: mãe, a senhora vem aqui, mãe. E eu falei para ele: tá bem, mas comigo eu pensava assim: como eu vou lá sem o meu esposo? Eu não vou, eu só andava com ele. Mas agora, se o Senhor me permitir, eu vou em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E os dias que me restam, que eu não sei quantos vão ser, mas eu quero estar na presença do Senhor. Eu falei para o Senhor: Senhor, me faça fiel, como meu esposo foi fiel a Ti. E ele pedia: Senhor, guarda a minha velhice, porque Tu guardaste a minha mocidade, a minha juventude, guarda a minha velhice, não me deixe pecar contra Ti. E Deus levou a mãe da Sullivan, foi a família lá, né? Lá em casa, e Deus usou a mãe da Sullivan para falar comigo, que tinha guardado ele para livrar de algo que estava por vir, que eu não sei o que é, entendeu? E o Senhor guardou o meu esposo, e eu tenho certeza, não tenho dúvida, que ele está com o Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos lutar para chegarmos lá também. Amém. Obrigada.